Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Nós estaremos lendo apenas 4 versículos da palavra de Deus. E após a leitura da palavra, eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, onde nós estaremos lendo Mateus 9, 35 a 38. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Glória a Jesus. Todos encontraram, amém. Deus seja louvado. Os irmãos estão de parabéns. Está escrito assim na palavra de Deus, versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e todas as doenças entre o povo. Versículo 36. E ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas, como ovelhas que não têm pastor. Versículo 37. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. 38. Orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Quem pode dizer amém? Amém. Olhe para o seu irmão e diga para ele: aprendendo com o ministério de Jesus. Ficou bonito o ensaio, agora para valer. Olhe para ele e diga: aprendendo com o ministério de Jesus. Nós vamos falar sobre isso esta noite, aprendendo com o ministério de Jesus. Eu poderia muito bem falar sobre muitos ministérios aqui, mas é claro que a mensagem central é Cristo, o foco é Cristo, a base é Cristo. Atos 8 e 5, a Bíblia diz que descendo Filipe a Samaria, lhes pregava a Cristo. Então Cristo deve ser o tema de todo pregador, o centro é Cristo, a base é Cristo, o fundamento é Cristo. Então eu quero nesta noite falar sobre o ministério de Cristo, aprendendo com o ministério de Jesus. Quando você olha para esses versículos 35, 36, 37 e 38, você tem uma síntese do ministério de Jesus. Quem nunca leu o Novo Testamento, ou melhor, a biografia de Cristo, que são os 4 evangelhos, se ele ler esses 4 versículos, ele já tem uma síntese do ministério de Jesus Cristo. E eu quero ficar apenas nesses 4 versículos para vos mostrar o ministério de Jesus e como nós podemos aprender e aplicar. Aprender com Cristo e aplicar os seus ensinamentos na atualidade. Eu gostaria que o irmão prestasse atenção, o jovem prestasse atenção, os irmãos que estão aqui prestassem atenção para o que eu vou falar. Porque Cristo Jesus, que é o nosso paradigma, que é o nosso modelo, ele nos deixou o exemplo. Ele mesmo disse aos seus discípulos lá em João: eu vos dei o exemplo para que assim como eu vos fiz, façais vós também. Então Jesus sempre fez, ou sempre foi o modelo e sempre deu a orientação. O versículo 35, se você leu comigo aí, a sua versão pode estar escrito da seguinte forma: e percorria Jesus. Ou alguma versão vai dizer que Jesus foi por todas as cidades. Não importa qual versão você tem, o versículo 35 sempre vai mostrar que Jesus está em atividade. O versículo 35, em qualquer versão que você lê, vai mostrar Jesus em atividade. Aqui eu já começo aprendendo e que o ministério de Jesus é um ministério dinâmico. Jesus possui um ministério dinâmico. O ministério de Jesus não era parado, o ministério de Jesus não era estático, o ministério de Jesus não era estagnado, o ministério de Jesus era dinâmico e percorria Jesus. Jesus nos dá um exemplo de como deve ser os seus filhos ou aqueles
aqueles que eles servem, eles devem ser dinâmicos. Crente dinâmico é crente que olha para o ministério de Jesus. Crente que gosta de trabalhar na obra é crente que olha para o ministério de Jesus. Porque se eu olho para o irmão da minha direita, se eu olho para o irmão da minha esquerda, pode ser que eu não trabalhe, porque o irmão pode não trabalhar, o irmão pode não se esforçar, mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um ministério dinâmico, eu vejo Jesus que percorria, eu vejo Jesus que andava, eu vejo Jesus que evangelizava e andava pelas cidades. Só que é importante, meus irmãos, porque se você ler, por exemplo, o capítulo 8, que é o capítulo que antecede o capítulo 9, você vai ver, por exemplo, no capítulo 8, versículo 4, a Bíblia diz que Jesus entrou na casa de Pedro. Versículo 8, 5, a Bíblia diz que ele entrou em Cafarnaum. Versículo 23, a Bíblia diz que Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiam. Então Jesus, ele não possuía um ministério parado. Não. Jesus, ele não ficava procurando desculpas para não fazer a obra. Lamentavelmente, infelizmente, hoje o que vemos são muitos crentes usando desculpas, artifícios, para não fazerem a obra missionária. E muitas vezes não é nem para ele ir para o campo missionário, é para ele fazer um evangelismo no bairro, para ele fazer um evangelismo na rua, para ele visitar um irmão afastado, para ele visitar um novo convertido. Aí usa uma série de desculpas para não agir, para não atuar, para não fazer nada. Mas aprenda com Jesus esta noite. O ministério de Jesus era tão dinâmico, era tão autêntico, que Jesus não procurava desculpa para trabalhar. É só você abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 35, a Bíblia diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para o outro lado. Jesus está, o versículo está dizendo que era tarde, não era cedo. O versículo está dizendo que não era cedo do dia. E se você pegar Marcos 4, você vai ver que Jesus estava pregando de cima de um barco para uma grande multidão, e ele não tinha microfone, ele não tinha um aparelho de som, ele estava em pé pregando às multidões. E como o seu discurso, o seu sermão foi prolongado, a hora se foi e já era tarde, mas mesmo assim, a escuridão da noite, mesmo assim, a hora que se encontrava, Jesus não usou para desculpar-se. Ele poderia dizer: eu já preguei muito este dia, eu estou cansado, eu estou exausto, já é tarde, vamos embora, vamos para casa, vamos descansar. Mas Marcos 4:35 diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: Ele não quer saber das tuas desculpas, Ele não quer saber do que você tem para usar para Ele como desculpa. O que Ele está querendo saber de você esta noite é se você está disposto a fazer a obra e a levar a palavra a tempo e fora de tempo. Estamos na hora final, igreja. Na hora final. Não dá mais para usarmos de desculpas para a obra de Deus. A igreja primitiva, ela aprendeu com Jesus no que diz respeito ao dinamismo, no que diz respeito ao ministério vibrante, o ministério latente. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 42: e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Guarde esse versículo na sua mente. Atos 5:42, e todos os dias. Infelizmente não damos mais para contar com alguns irmãos, nem sequer em um dia da semana, que é o domingo.
para o evangelismo, para uma visita. Aprendamos com o ministério de Jesus aqui esta noite. Glória a Deus. Se Jesus, que era o mestre, era o Rabboni, ele percorria todas as cidades e não procurava desculpa, por que é que nós estamos procurando desculpas para não fazermos a obra? Estamos iguaizinhos àqueles homens que foram convidados. Eu não posso, me casei hoje. Eu não posso, comprei um campo. As desculpas são esfarrapadas. A igreja primitiva vivia o dinamismo de Cristo. Paulo herdou o dinamismo de Cristo. Romanos 15:19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A igreja em um século alcançou muitos lugares. Muitos lugares. Muitos lugares. Porque cada um tinha o seu dinamismo. Cada um tinha o seu fervor. Cada um sabia da sua responsabilidade. Cada um sabia para quem estava trabalhando. Cada um sabia da recompensa que teria. Cada um sabia que não estava trabalhando para o homem. Cada um sabia que estava trabalhando com Cristo. É por isso que Paulo fazia esse dinamismo. Desde Jerusalém, ao arredores, até o Ilírico, ele pregou a Cristo. E como Paulo sabia que ele trabalhava para Jesus, quando escreve aos irmãos de Corinto, na primeira carta, capítulo 15, versículo 58, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus, quando você tem consciência disso, de que o teu trabalho é para Jesus, de que o teu trabalho nele não é vão, tu se disponibiliza a fazer. Você vai, você percorre, porque você sabe que em Cristo o teu trabalho não é vão. Analise comigo o texto, está em versículo 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Sabe o que eu ainda aprendo aqui no versículo 35? É que o versículo 35, além de me mostrar que o ministério de Jesus era um ministério dinâmico, ele percorria, ele andava, ele ensinava, ele pregava. O ministério de Jesus também era um ministério de busca. O ministério de Jesus era um ministério de busca. Observe os lugares que ele ia: cidades, muita gente; aldeias, tem gente; sinagoga, pessoas famintas por Deus. Jesus só ia onde tinha pessoas para ouvir o quê? Ouvir a mensagem do reino, o evangelho do reino. Duas coisas que eu aprendo. Primeiro, Jesus não estava em busca de fama. O que tem de hoje pessoas pregando. Paulo vai falar isso, que muitos pregam a Cristo por contenda, outros por inveja. Mas nós pregamos a Cristo de boa vontade. Tem muitos pregando a Cristo por fama, muitos pregando a Cristo por prestígio, por reconhecimento. Mas Jesus não tinha um ministério de busca de fama, de riqueza, de prestígio. O ministério de Jesus era um ministério de busca, mas era buscar as almas perdidas que estavam descendo ao inferno. É por isso que em Lucas capítulo 10, capítulo 19, versículo 10, ele diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o perdido. É por isso que tu está aqui esta noite. É por isso que eu estou aqui esta noite. Porque eu
Segundo, dentro deste ministério de busca, Jesus pregava o evangelho do reino. Tem muita gente pregando um falso evangelho. Tem muita gente pregando o evangelho para massagear o ego. Tem muito coach do evangelho. Porque tem irmãos que vêm para o culto para ser massageado. Tem irmão que vem para o culto para ouvir uma mensagem boa, que massageia o seu ego. Eu não estou aqui para massagear o teu ego, eu estou aqui para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. É para isso que eu estou aqui, é para isso que você está aqui, para ouvir a palavra de Deus. E se a palavra de Deus não mexer contigo, nada mais vai mexer com a tua alma. Glória a Deus. Se a palavra de Deus não mexer conosco, nada mais mexerá. Essa é a verdade. Jesus pregava o evangelho do reino. Aí tem muita gente hoje pregando o evangelho de prosperidade. O evangelho vem com estáis e continua com estáis. Mas o evangelho de Jesus era o evangelho do reino. É o evangelho que dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O evangelho que Jesus pregava era: vai e não peque mais. O evangelho que Jesus pregava é: se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. O evangelho que Jesus pregava é: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei muitos a mim. Este é o evangelho que Jesus pregava. O evangelho que liberta o pecador. O evangelho que transforma o pecador. Escreve o seu nome no livro da vida e leva ele para o céu de glória. Oh, glória a Deus! Esse é o evangelho que Jesus pregava. Então o evangelho de Jesus era o evangelho de busca. Ele buscava o pecador. Filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Mateus 11:28: vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, glória a Deus. Jesus, primeiramente, ele trabalha na alma. Primeiramente ele trabalha na alma. Primeiramente ele alivia. Primeiramente ele tira o pecado. Ele tira o pecado. Irmão Marcos, e a casa própria, quando é que vem? Aí é só ele que sabe. Irmão Marcos, e o carro novo? É só se ele quiser. Mas o mais importante é ele salvar a tua alma. É ele salvar a tua alma. É ele salvar a tua alma. Então observe comigo. Versículo 35 ainda fala sobre este ministério de busca. O ministério de Jesus era um ministério de busca. Versículo de número 36: e ele, vendo as multidões, moveu-se com compaixão delas, porque estavam exaustas e dispersas como ovelhas que não têm pastor. No versículo 36 nós aprendemos que o ministério de Jesus era um ministério compassivo, isto é, era um ministério condolente. Isso implica dizer que Jesus se compadecia com o próximo, porque sabia a sua real necessidade. Observe o versículo 36: e vendo as multidões. Escute uma coisa: a igreja existe para 3 propósitos. Eu disse quantos propósitos? 3. Propósito 1, para com Deus. Propósito 2, para consigo mesma. Propósito 3, para com o mundo. Para com Deus, adorá-lo e glorificá-lo. Para consigo mesma, ajudar uns aos outros a fortalecer e a ficar firme. E propósito para com o mundo, evangelizá-lo e ganhá-lo para Jesus. Mas isso só acontecerá se nós vermos a situação daquele que está perdido. Não tem como eu ter em mim ou ser compassivo ou condolente se eu não enxergo a necessidade do meu próximo. Não tem como. O que nós estamos vendo hoje são crentes, desculpe na expressão, crentes egoístas, que o que importa é só ele. Ele entra no mundo dele religioso, na cápsula religiosa dele, e está ali, e vem para o culto de segunda a segunda, e não olha para o vizinho que está morrendo a míngua, não olha para o que está pedindo na rua, ele não olha para o viciado, ele passa, esconde o rosto. É igual
e ajudou ele. Aleluia. Isso é condolência. Glória. Aí nós estamos hoje no nosso mundo. Teve até uma jovem que compôs uma música um dia desse aí, foi a maior polêmica. Ela dizia: fazemos festas para nós mesmos. E falou uma série de coisas. E a maior parte é verdadeira. A maior parte é verdadeira. Porque nós estamos vendo hoje crentes egoístas. Mas olhem para o ministério de Jesus. Vendo Jesus as multidões, moveu-se com compaixão delas. As multidões para Jesus não eram recursos financeiros. A multidão para Jesus não era massa de manobra. A multidão para Jesus era o alvo da sua missão aqui na terra. Então por que é que eu estou aqui ainda? Por que é que Jesus não me levou durante a Covid? É porque ele dá conta com você. Glória a Deus. Glória a Deus. É porque ele dá conta com você aqui nessa terra. Por isso que ele não te levou. Aí Paulo diz assim, na carta aos Filipenses: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Mas, se o meu viver na carne me trouxer fruto, então que eu fique para proveito vosso. Por isso que Deus te ajuda. Para tu dar fruto. Então, se tu não deu fruto até agora, é hora de começar a dar. Se tu não ganhou uma alma até hoje, está na hora de começar a ganhar. Está na hora de começar a ganhar. Observe que o ministério de Jesus era um ministério condolente. A Bíblia diz que Jesus viu a multidão e teve compaixão dela. Mateus 14 diz a Bíblia: e Jesus saindo viu uma grande multidão e possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Em Mateus 20:34 diz a Bíblia: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram e eles o seguiram. Marcos capítulo 6, versículo 36, a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e eles viram. Marcos 6:34, e Jesus saindo de uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas sobre o reino dos céus. Se eu não vejo, se eu não tenho complacência, se eu não tenho condolência, como é que eu vou evangelizar? Não tem como. É por isso que Isaías 6, capítulo 6, versículo 5, Isaías vai dizer assim: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de quê? De lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros. Então ele sabia da situação dele e da situação do seu povo. Ele sabia. Então ele não fechava os olhos, ele via. Só que quando o serafim tocou nos lábios dele uma brasa que ele tirou do andor da goma tenaz, versículo 8, Deus disse: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Mas olha, observe o texto. A Bíblia diz: Deus falou: a quem enviarei? Enviar para onde? Enviar para o povo de impuros lábios. Enviar para quem? Para o povo que tem os lábios impuros. Enviar para quem? Para o povo de Israel que estava rebelde. Aí ele viu o povo, sabia da situação, teve condolência e disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me aqui. Só diz isso quem já foi tocado pelo toque do Espírito Santo. Só diz isso quem foi tocado pela brasa que saiu do altar. Só diz isso quem reconheceu que aquele que está lá fora não tem força para se levantar e vir aqui. Aí é por isso que nós vamos lá, pregamos um folheto e dizemos: Jesus te ama. Hoje tem culto. Que horas que eu posso vir te buscar? Oh, glória. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória. Versículo 37. Então ele disse aos seus
seus discípulos. A seara, verdadeiramente uma igreja grande, mas poucos são ceifeiros ou os trabalhadores. Olha, observe aqui o terceiro ponto da mensagem. O ministério de Jesus, além de ser um ministério dinâmico, além de ser um ministério condolente, complacente, o ministério de Jesus também era um ministério consciente. Consciente. Jesus era consciente. Deixa eu explicar para vocês. Ele está dizendo, então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande. O ministério de Jesus era um ministério consciente, número 1. Consciência quanto ao tamanho da obra, o tamanho da seara. Jesus sabe que a seara é grande. Jesus sabe que a seara é imensa. Jesus sabe que a seara é enorme. Logo, nós entendemos que quanto mais trabalhadores nós tivermos, melhor será para a seara. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então para de atrapalhar o irmão que quer trabalhar, mas ajuda ele a trabalhar na obra, porque a seara é grande. Glória a Deus. Glória. Aleluia! A seara na verdade é grande. Consciência quanto ao tamanho da obra. Eu sou dirigente ali no São Cristóvão, e eu divido as equipes, e eu sei que quanto mais trabalhadores numa equipe é melhor. Quanto mais você distribui as tarefas é melhor. Quanto mais você distribui as funções é melhor. É consciência quanto ao tamanho da obra. A obra é grande, a seara é grande, a seara é imensa. Jesus disse, então disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, tem lugar para todos. Glória a Deus. Pare de ficar pensando, fulano de tal chegou ontem, parece que vai tomar meu lugar. Não existe isso. Tem lugar para todo mundo na seara do mestre. Quem quiser trabalhar pode chegar, porque tem lugar para todos. Quem pode glorificar a Deus? Se a mensagem está doendo, diga ai. Se Jesus está falando contigo, diga glória a Deus. Mas faça alguma coisa esta noite. Quem pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Se o ministério dele, vamos ouvir, é um ministério consciente quanto ao tamanho da obra, Jesus também tem consciência quanto aos que trabalham na obra. Jesus tem consciência do tamanho da obra, e ele tem consciência de quantos trabalham na obra. Se ele não tivesse consciência de quantos trabalham na obra, ele não diria: rogai ao dono da vinha para que mande mais ceifeiros ou trabalhadores. Então ele tem consciência, primeiro, quanto ao tamanho da obra, e segundo, consciência quanto aos que trabalham. Ele sabe quem trabalha, ele sabe. Ele sabe quem está aqui só para enfeitar. Ele sabe quem está aqui só para mostrar que vai estar fazendo alguma coisa. Ele sabe. Ele sabe quem de fato trabalha. Ele sabe quem de fato está disposto a ir. Ele sabe quem faz de coração e por amor. Ele sabe quem faz por amor e espontaneidade. Ele sabe também daqueles que fazem para receber um elogio. Ele sabe quem são aqueles que fazem para receber um aplauso. Ele sabe quem são aqueles que fazem para receber os holofotes. Ele sabe daqueles que ficam tristes quando o nome dele não sai nos agradecimentos. Mas ele sabe daqueles que fazem o oculto. Naqueles que fazem aqui na terra, mas sabe que o galardão dele não está aqui. Mateus capítulo 5: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. No céu! Ele sabe quem trabalha.
estou lá entregando o meu folhetinho, entregando o folhetinho nos ônibus, na fila da lotérica, lá no terminal, aonde eu vou, meu folhetinho está na bolsa, está no bolso, eu entrego, o dirigente não sabe, a irmã do ciclo de oração não sabe, o regente de jovem não sabe, mas eu estou lá, louvando a Deus, entregando, evangelizando. Continue, porque nele o teu trabalho não é vão. Ele tem consciência quanto aos que trabalham. Meus irmãos, consciência quanto aos que trabalham, consciência quanto à quantidade dos que trabalham. Ele sabe a quantidade exata dos que trabalham. Ele sabe que de 10 tem 5 que realmente trabalham. Ele sabe que de 15 tem 5 que só estão enrolando ali. Ele sabe. E para mostrar que ele sabe, Marcos, por que ele não faz nada hoje? Não. Ele vai fazer, sabe quando? Tribunal de Cristo. Cada crente será galardoado segundo as suas obras. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Chega 15 diante dele. A tua obra é de feno, palha, madeira. O fogo consome. Vem mais 10. A tua obra é de ouro, prata, pedras preciosas. É galardoado para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Trabalhe hoje para receber recompensa amanhã. Essa é a verdade. Glória a Deus. Trabalhe hoje para receber recompensa amanhã. Até a quarta consciência de Jesus é que Jesus tem consciência quanto a quem é o dono da seara. Já estou finalizando, versículo 37. Então ele disse aos seus discípulos: a seara verdadeiramente é grande, mas poucos são os trabalhadores. 38. Orai, pois, ao Senhor da seara. Consciência quanto a quem é o dono da seara. Tem muita gente hoje querendo ser dono da seara. Tem muita gente hoje querendo ser dono da seara. Às vezes o irmão quer trabalhar, mas o dono da seara, que se diz dono da seara, que pensa que é dono, não quer deixar o irmão trabalhar. É claro que eu estou falando aqui de crente que é crente errado, não quer trabalhar. O errado não pode, o ímpio não pode nem ficar na congregação do justo. Está lá em Salmo 1. Mas aquele que é direito, aquele que está andando de acordo com a Bíblia Sagrada, com os princípios bíblicos e quer trabalhar, deixa o irmão trabalhar. Coloca na equipe. Deixa ele se ombrear. Me ajuda. Vamos trabalhar. Pega a mão no arado. Me ajuda a puxar. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. Tem muitos que enrolam. Tem muitos que fingem que trabalham. Mas a seara não é minha. A seara é dele. É ele quem chama. É ele quem escolhe. É ele quem traz. É ele quem dá. É ele quem faz. É ele quem amplia. É ele quem capacita. Glória! Para finalizar, orai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Para a sua seara. Consciência quanto à responsabilidade do dono da seara. Consciência quanto à responsabilidade do dono da seara. O dono da seara é responsável. Vou repetir. O dono da seara é responsável. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus. O dono da seara é responsável. Se o dono da seara é responsável, como de fato o é, ele jamais mandará trabalhadores para a seara sem primeiramente equipá-los. Não tem como. O
dono da seara, primeiramente, ele equipa o trabalhador e depois ele manda para a seara. Porque o trabalhador, o dono da seara tem responsabilidade. Missionário Marcos, explica isso aí. Vou explicar. Lucas 24, 49. E esse sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Quem fez a promessa? Quem fez a promessa? O Pai. O Pai. E esse sobre vós enviou a promessa de meu Pai. O Pai aqui é o dono da seara. Que Jesus rogai ao dono da seara. Ele está falando do Pai. E em Lucas 24, 49 ele diz: e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. De poder. De poder. De poder. De poder. O dono da seara é responsável. O dono da seara é responsável. Aleluia. Atos 1, 4, 5 e 8, a Bíblia diz: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que é de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em toda a seara, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O dono da seara primeiramente equipa o trabalhador e depois manda para a seara para fazer a obra. Quem pode glorificar Deus? Aleluia. Quem é inflamado pelo poder do Espírito Santo, quem é inflamado pelo poder do Espírito Santo, ele tem um ministério dinâmico, ele tem uma vida cristã dinâmica, ele é complacente, ele busca o perdido, ele tem uma consciência quanto à obra de Deus. Os irmãos podem ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Já vou encerrar. Todo o último ponto aqui. Todo o último ponto. O dono da seara não manda o trabalhador sem ferramenta. Vou repetir: o dono da seara não manda o trabalhador sem ferramenta. Se você contratar um pedreiro para trabalhar na tua casa e ele não levar a pá, se ele não levar a enxada e a colher, pode demitir. Está só te enrolando. Como é que trabalhador se não tem a ferramenta? É óbvio. Não tem a ferramenta. Não tem a ferramenta. Quando Jesus te chama, quando Jesus te traz, ele já te dá a ferramenta. Ele já te dá a ferramenta. Ele já coloca dentro de você o Espírito Santo. O Espírito da verdade que o mundo não conhece. Nem pode receber, mas você conhece, porque a Bíblia convosco estará em vós o Espírito da verdade, o Paracletos, o Espírito de Deus. Só quem tem o Espírito Santo da vida, levanta a tua mão e dá o teu melhor glória que você pode dar hoje aqui neste culto e diga para Jesus que você é um trabalhador na sua seara. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! A graça de Deus está sobre as nossas vidas. A graça de Deus está sobre a juventude. A graça de Deus está sobre o ciclo de oração. A graça de Deus está sobre as crianças. E se a graça de Deus está conosco, nós podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar. Nós podemos trabalhar. 1 Coríntios 15, 10, Paulo diz: mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, aleluia.
E peça para Ele te capacitar nesta noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Tem alguma pessoa esta noite, no amigo, uma pessoa no evangelho que está conosco esta noite, que ouviu a mensagem, está a honra da sua presença. Se tem alguém, eu quero convidar você esta noite para entregar a sua vida a Jesus. Esse é o primeiro convite que eu faço aqui esta noite. Tem alguma pessoa para Jesus? Se tem, venha rápido, eu quero orar com você. Não perca tempo, venha rápido, venha rápido. Aleluia. Diante da ministração que eu preguei aqui esta noite, pela permissão de Deus e com a ajuda do seu Espírito Santo, tem algum irmão aqui esta noite que ouviu a mensagem? Deus falou contigo. Deus realmente te cobrou aqui esta noite. E você sabe que você pode fazer mais. Você sabe que pode fazer mais e pode fazer ainda melhor. Você sabe que você não deu 5%. Você sabe que você pode fazer mais. Deus nesta noite falou contigo. Falou com você. Eu gostaria que você colocasse a mão no teu coração. Não precisa vir à frente, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração. Isso. Começa a falar com o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é a ferramenta que Deus Glória. nos deu. Aleluia. O Espírito Santo é a ferramenta que Jesus nos deu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo está em você. O Espírito Santo está em nós. Saia daqui nesta noite dizendo assim para Ele: Espírito Santo, toma as minhas mãos, toma os meus pés, toma os meus lábios. Que este ano de 2024 não seja um ano vazio, sem almas. Que eu possa conduzir a minha família aos teus pés. Que eu possa conduzir os meus amigos aos teus pés. Que este ano eu possa convidar o máximo número de pessoas para estar na igreja, para ouvir a pregação do Evangelho. Fala isso para o Espírito Santo aqui esta noite. Aleluia. Fale com Ele. Nós estamos na última hora. O relógio de Deus já está marcando meia-noite. Nós somos os trabalhadores da hora final. Glória a Deus. Da hora final. E tem muita gente ainda fingindo que está trabalhando. Mas tem muita gente que está trabalhando com sinceridade. Aleluia. Eu quero orar com você, coloca no teu coração. Eu vou orar com você já encerrar aqui a participação. Meu Deus e meu Pai. Ó Deus, eu quero te apresentar o teu filho e a tua filha, que veio aqui na tua casa esta noite. E também quero orar por aqueles que estão acompanhando o Senhor pelas redes sociais. O teu filho e a tua filha que está com a mão no coração, pedindo a tua bênção, pedindo a tua graça, pedindo a tua ajuda, meu Pai. Ó Deus eterno, invade, Senhor, nesta hora. Invade, Senhor, agora, aleluia. Atenta, meu Pai, neste coração, ó Pai, e reacende esta chama